boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura lá em Santa Catarina, que é o principal estado produtor de carne suína aqui do Brasil. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre como está o setor nesse momento é o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da ACCS. Seja muito bem-vindo, Losivânio. Eu aqui agradeço sempre a oportunidade e que tenhamos aí uma boa conversa, Letícia. Losivânio, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas semanalmente, a movimentação dos preços dos suínos, principalmente no mercado independente. Hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de maio, a gente viu mais uma vez uma derrubada nos preços aí em Santa Catarina. Então, o quilo do suíno vivo passando de R$ 6,80 para R$ 5,70. Como é que fica a situação do suinocultor independente com esse patamar de preços? Ela está muito crítica. Há tempo nós já vínhamos alertando o nosso governo sobre essa situação, porque pagar milho a 110, como chegou, hoje está em torno de 106 aqui na região. Farelo de soja chegou a 3.500 a tonelada, hoje está 2.660. Então, com um custo de R$ 8,00, um pouquinho mais até ao quilo, e comercializar suínos nesse preço são aí R$ 230 de prejuízo por suíno de 100 quilos comercializado. Então, é uma dificuldade muito grande que os produtores estão enfrentando. Há um desânimo muito forte no setor, porque nós não vemos um futuro promissor a curto e médio prazo, principalmente, porque com a demanda das exportações, a gente vendo ferrovias que estão fazendo direção toda para Porto do centro de produção de grãos. Isso vai trazendo cada vez mais o desespero para os nossos produtores dentro da nossa atividade. E, claro, estou falando de suinocultura, mas a proteína animal como um todo está sofrendo quanto a isso. E muitos produtores já falam em reduzir o plantel, até fechar as propriedades, porque não conseguem mais aguentar esse amargo prejuízo que nós temos, e sem um direcionamento do governo federal, que pediu para que o agronegócio não parasse, para que pudesse manter quem ficava em casa com as gôndolas dos supermercados abastecidas, e a gente não tem amparo nenhum do governo federal, com todas as demandas de todos os estados, todo o agronegócio brasileiro que solicitou, e até agora, então, não teve esse reconhecimento para essa dificuldade de ter a mão do governo para ajudar a passar essa intempéries, porque nós temos isso além da grande exportação que acontece, também a seca que aconteceu, onde aqui nós já tínhamos uma dificuldade grande para importar grãos, e esse ano aumentando mais de 2 milhões de toneladas de milho, tendo que importar para Santa Catarina para suprir a demanda interna que nós temos. Losivânio, então, com esse preço que a gente tem hoje, e com custo de produção a mais de R$ 8,00 por animal vendido, quanto é que o produtor independente aí em Santa Catarina está perdendo? Pela bolsa de hoje é R$ 230 por suíno comercializado. E a gente sabe que nem todo mundo consegue vender pelo preço da bolsa. Hoje tivemos relatos de produtores que venderam a R$ 5,00 para tirar um pouco de dentro da granja, porque você sabe que a produção ela é contínua. Então, se não entregar o animal que já está atrasado da semana passada, que muitos não conseguiram vender, essa semana tiveram que vender a R$ 5,00 ou alguns até abaixo disso. Então, se você vai ver, chega a R$ 300 por animal comercializado de prejuízo. Então, isso é muita coisa, porque ele não tem um animal só, é uma produção contínua e grande. Então, para o produtor quebrar, como a gente sempre fala, num tempo desse, é questão de meses, 3, 4, 5 meses, e a gente já está estrangulado, já vínhamos de dificuldade, com exceção do ano passado, que foi um ano bom, mas anos anteriores já tínhamos dificuldade. O ano passado que a gente estava se equilibrando, agora vem novamente essa crise e joga por terra toda a esperança que se tinha de um mercado mais promissor. E, Losivânio, a gente tem então esse cenário de prejuízo. Como é então que fica a questão da quantidade de animais sendo vendidos? Os animais eles estão saindo regularmente da granja ou não? Essa semana teve aumento ou queda no número de animais vendidos? Esses animais estão saindo mais leves ou estão no peso normal? Desde a semana passada, teve alguns cancelamentos de abates por parte de frigoríficos que não conseguiram escoar a produção que tinham abatido, e essa semana novamente. Então, a gente viu que entre a semana passada e essa semana, a comercialização já diminuiu 50%. Isso é uma preocupação muito grande, porque esses animais vão colocar mais peso, vai ter mais carne demandada para o mercado,
e isso vai saturar cada vez mais lá na frente. Por isso que nós precisamos de políticas de governo de redução de ICMS, não só de fretes internos, de PIS e COFINS, como a gente pediu para trazer esse milho do Paraguai e do Mercosul sem isso, para as cooperativas e produtores que não usam o drawback, não conseguem exportar, e também tirar internamente o ICMS da carne, para que o consumidor tenha um produto mais barato, num preço mais acessível, que ele possa estar consumindo mais e podendo desafogar esse mercado que está insaturado com tanta demanda que está acontecendo. Mas precisamos disso urgente, a gente precisa resolver esse problema e nós precisamos da mão do governo, seja ele estadual ou federal, porque nós, quanto produtores, quanto entidades, quanto frigoríficos, também a gente não consegue adequar o mercado se não tiver lá na ponta algo para que o consumidor tenha a vantagem de consumir essa excelência que é a carne suína. Ilosivânio, a questão que os frigoríficos alegam para não conseguir, então, comprar e absorver, né, essa quantidade de animais que tem aí disponíveis nas granjas, é a questão do mercado interno, porque as exportações também que a gente acompanha semanalmente aqui no Notícias Agrícolas, para a carne suína está indo bem, né? Está indo num ritmo considerável positivo pelos analistas que a gente consulta. O problema está aqui no mercado interno? O problema está no mercado interno, sim, porque nós temos sempre em torno de 18% para as exportações, e isso faz com que é bom que saia a carne do país, mas não o suficiente para um momento que temos uma crise interna, essa outra situação de 82%. A produção ela cresceu desordenadamente nos últimos anos, a gente vê cooperativas, indústrias buscando dinheiro em bancos aí que o governo até subsidia juros para poder crescer, para investir, mas é aquilo que eu tenho sempre falado para o nosso produtor, só cresçam com garantia de renda em cima de custo, é isso que precisa, mas infelizmente não acontece, agora há uma enxurrada de animais no mercado, as indústrias que sempre tinham o mercado delas acabam também vendendo carcaças para frigoríficos que compravam a produção de independentes, que fica mais viável para elas, e aí acontece toda essa situação de mercado, e realmente é o mercado interno que está travado, mas um pouco também é por esse excedente de produção que chegou no mercado antes do consumidor ter a necessidade da mesma. E Losivânio, o que a gente pode esperar agora? Já estamos aí nos encaminhando para o final do mês de maio, né? Prestes a virar então para o mês de junho, um período de tempo mais frio, né? Que a carne de suína ela é mais consumida nessa época do ano. A gente pode esperar alguma melhora para essa demanda interna e, consequentemente, para os preços, ou não há um horizonte? Olha, Letícia, a esperança sempre é essa. Historicamente tem acontecido, mas não dentro de uma pandemia como nós estamos hoje. A gente sabe que a renda do brasileiro caiu, aumentou muito o desemprego, principalmente das pessoas autônomas que tinha lá o comércio ou tinha as funções deles de ser autônomos e hoje já não tem mais. Então, essa é a grande preocupação. É uma pergunta que não se tem uma resposta. Eu vejo, sinceramente, que nós temos que baixar o custo de produção. O mercado interno ele vai demorar também para reagir. A safra de grãos que nós temos aí, boa parte dela já está na demanda internacional, na venda futura. Não se sabe quanto que tem isso, o governo não tem esses números. Nós temos uma Conab que ela não existe mais como reguladora de mercado também. Então é difícil, com tantas dificuldades que a gente vê ali na frente, precisar até quando vai essa crise na nossa atividade. A gente vê que indústrias ainda continuam com a ampliação de plantéis, com projetos aí de aumentar muito a produção, e eu vejo que isso deveria ser cortado nesse momento, dar uma parada para ajustar esse consumo com a demanda que nós temos. Então, ali é que poderia ter uma previsão melhor. Eu, sinceramente, vejo que se o governo não agir, não liberar milho transgênico dos Estados Unidos, como a BPA pediu, não liberar, zerar esses fretes internos que nós temos, ICMS também, PIS e COFINS para importar grãos do Mercosul, vai ser difícil achar uma alternativa, nem diria curto, mas a médio prazo. Então, as safras brasileiras, elas já são muito direcionadas para exportação. E como eu comentei, cada vez mais fazem ferrovias, fazem logística para portos e não para a área de produção, como é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também até o Paraná. Porque ali é que nós agregaríamos cada vez mais, porque cada tonelada de milho exportada, se fosse transformada em carne, agregaria muito aqui.
E a preocupação, Letícia, que a gente está vendo é a desindustrialização que nós estamos vendo dentro do nosso país. Ao invés de levar processado o produto para fora, leva matéria-prima. E isso acaba destruindo empregos aqui internamente, acabando com as indústrias e trazendo uma pobreza cada vez mais para o nosso país. Certo, Losivânio, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, esperamos voltar logo ali com boas notícias, né? Porque hoje não foi nada agradável a gente falar isso, mas é a realidade que nós temos no mercado. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da ACCS, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, trazendo um panorama de como que está o setor nesse momento. Segundo o Losivânio, nessa quinta-feira, hoje, dia 27 de maio, houve mais uma queda no preço do suíno no mercado independente, passando de R$ 6,80 para R$ 5,70. Com esse patamar de preço e em comparação com o custo de produção, que hoje já é mais de R$ 8,00 por quilo de suíno, principalmente puxado pelos altos preços de milho e farelo de soja, o suinocultor catarinense no mercado independente pede cerca de R$ 200 a R$ 230 por animal vendido. E segundo o Losivânio, já tem proprietários de granjas diminuindo a produção, já tem proprietários de granja pensando até em fechar as portas justamente por conta dessa crise. Então, um momento bem dramático para o principal estado produtor e exportador de carne suína do Brasil. E mesmo com as exportações indo muito bem, a China puxando grandes volumes, segundo o Losivânio, isso não tem sido suficiente para escoar o que fica, que é a maior parte aqui no mercado interno. A demanda aqui no Brasil ainda patina, não consegue deslanchar as vendas de carne suína aqui em solo brasileiro. Então, com o consumidor descapitalizado, a carne suína acaba ficando mais de lado e, com esse excedente, os preços caem. Então, a gente segue acompanhando essa situação, inclusive hoje, na quinta-feira, nós fazemos um giro aqui no Notícias Agrícolas pelas principais praças que comercializam, né, os suínos no mercado independente para fazer uma checagem de preços. Logo mais, então, confira no nosso site. E antes de ir embora, eu queria deixar um convite para vocês. Acessem não só o nosso site Notícias Agrícolas, mas também o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva por lá, ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo no canal e não perde nada. A gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Instagram, @Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e também no Facebook Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.